A questão que vamos abordar neste vídeo é simples, mas poderosa, e por que os políticos não querem que você entenda de economia. Se você olhar para a história, para o comportamento dos governos ao redor do mundo, vai perceber uma tendência: a maioria dos políticos prefere que você se mantenha distante dos conceitos econômicos que influenciam sua vida diariamente. Isso não é por acidente. A verdade é que o Estado, como observa Murray Rothbard em Anatomia do Estado, é uma máquina parasitária, ou seja, ele sobrevive da extração de recursos de você, cidadão comum. E como ele faz isso? Mantendo você ignorante sobre como realmente funciona a economia. Quando as pessoas não entendem como a economia opera, como os impostos afetam seus salários ou como a inflação corrói seu poder de compra, fica muito mais fácil para o governo aplicar políticas prejudiciais sem que a população perceba. Mais ainda, quando a economia está nas mãos de poucos, o governo cria uma narrativa que serve aos seus próprios interesses. O governo não tem interesse em educar você sobre os mecanismos que o mantém no poder. Pelo contrário, quanto mais você souber, mais difícil será para ele manipular a sociedade. Ao manter a população ignorante sobre conceitos como inflação, juros, dívida pública e as reais consequências de suas políticas, os políticos podem facilmente convencer a sociedade de que o governo está fazendo um bom trabalho. Eles criam uma ilusão de que as políticas públicas são uma solução para problemas econômicos complexos, mas, na verdade, essas medidas muitas vezes apenas distorcem o mercado e criam mais desigualdade. Isso é exatamente o que o governo quer: uma população que dependa dele e aceite as suas soluções sem questionar. Murray Rothbard, em seus escritos, nos lembra que o Estado não é um ente neutro que serve ao bem comum. Ele é, na verdade, um agente de poder, sempre buscando aumentar sua influência e controlar a sociedade. Quando a população não entende como o governo manipula a economia, ela não percebe que está sendo constantemente prejudicada. Por exemplo, os impostos são apresentados como uma necessidade ou para o funcionamento do país, mas na verdade, os impostos são usados para sustentar o próprio governo e sua máquina de controle. Agora, vamos falar sobre a inflação, outro ponto central do debate econômico que muitos políticos preferem manter nas sombras. A inflação é uma das formas mais insidiosas de expropriação de riqueza. Quando o governo decide imprimir mais dinheiro para cobrir suas dívidas ou financiar seus projetos, ele não está criando riqueza. Ele está, na verdade, diminuindo o valor da moeda que você usa todos os dias. Isso afeta diretamente o poder de compra das pessoas, especialmente dos mais pobres. Mas como isso acontece? Quando o governo imprime mais dinheiro, o valor da moeda cai, e o preço dos bens e serviços sobe. O dinheiro perde seu poder de compra, e quem mais sofre com isso são aqueles que têm menos acesso a recursos. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que a inflação é um imposto invisível. Ela afeta todos, mas os políticos geralmente não falam sobre isso, porque seria muito difícil justificar uma política de aumento da inflação se a população realmente entendesse suas consequências. Eles preferem falar sobre o crescimento econômico, mas a realidade é que o crescimento gerado pela inflação não é sustentável. Ele cria uma falsa sensação de prosperidade, mas na verdade está apenas adiando uma crise econômica ainda maior. Além disso, muitos políticos se utilizam do discurso da redistribuição de riqueza, alegando que estão ajudando os mais pobres através de programas sociais. No entanto, esses programas, na maioria das vezes, não fazem nada além de criar dependência do Estado. Eles não resolvem os problemas estruturais da economia e, em vez disso, apenas mantêm as pessoas presas a um ciclo de dependência. Isso garante votos e apoio político, mas em nada contribui para a melhoria real da qualidade de vida das pessoas. Em Manifesto Libertário, Rothbard explica que a verdadeira liberdade econômica só é alcançada quando as pessoas têm a capacidade de tomar suas próprias decisões sem a intervenção do Estado. Mas, para isso, é necessário que as pessoas compreendam a economia, entendam o que está acontecendo por trás das cortinas políticas e sejam capazes de ver através das mentiras e manipulações. O problema é que, enquanto a maioria das pessoas permanecer desinformada, será muito fácil para o governo continuar com suas políticas de controle e expropriação. O que precisamos entender é que a falta de educação econômica não é apenas um acaso. Ela faz parte de uma estratégia deliberada dos governos ao longo da história. Um povo que não entende os princípios econômicos básicos é um povo mais vulnerável a ser manipulado e controlado. Enquanto você continua acreditando que os impostos são necessários para o bem comum, ou que a impressão de mais dinheiro vai resolver os problemas econômicos, os políticos continuam a crescer suas próprias fortunas e poder, muitas vezes à custa de sua liberdade e bem-estar. Uma das maiores falácias que os políticos espalham é a ideia de que o Estado é necessário para corrigir as falhas do mercado. Eles defendem a intervenção estatal como uma solução para a desigualdade
desigualdades e problemas econômicos, quando, na verdade, o que o governo faz é distorcer o funcionamento do mercado e perpetuar as desigualdades que ele mesmo cria. Quando o governo interfere nos mercados, ele distorce os sinais dos preços, que são fundamentais para a coordenação da economia. Preços mais altos ou mais baixos não são simples números, eles refletem as preferências, as escolhas e as escassezes que existem na sociedade. Quando o governo impõe controles de preço, como no caso do salário mínimo ou do controle de aluguel, ele ignora esses sinais e acaba prejudicando as pessoas que ele diz estar tentando ajudar. Por exemplo, a intervenção em setores como saúde, educação e moradia, longe de ser uma solução, acaba criando escassez e ineficiência. No caso da saúde, por exemplo, ao tornar os serviços mais caros e distantes da realidade da maioria, os políticos alegam que estão protegendo os pobres e a classe média, mas, na prática, o que eles fazem é criar um sistema ineficiente que sobrecarrega o contribuinte e não resolve o problema de fundo, que é a falta de liberdade e concorrência nesse setor. O mesmo vale para a educação e outras áreas onde o Estado tenta substituir as escolhas individuais com a sua própria agenda, sempre em busca de mais controle sobre as pessoas. Esse cenário é ainda mais grave quando os políticos, em busca de poder e controle, promovem a criação de um estado de bem-estar, onde a pobreza é mantida de forma crônica, sem solução real. As políticas públicas, que poderiam ajudar a libertar as pessoas da dependência do Estado, na verdade as mantêm aprisionadas a um ciclo de dependência e incapacidade de se libertar. Por mais que seja apelativo o discurso de ajuda aos pobres, o que realmente acontece é que as pessoas continuam a depender das políticas públicas, que são alimentadas pela tributação e pela inflação, perpetuando um sistema de dominação econômica. A verdade é que, como Rotard expõe, quanto mais o Estado se envolve na economia, mais ele destrói a liberdade individual. O Estado não é um ente benevolente que busca o bem-estar da população, mas uma máquina de controle que visa manter sua própria sobrevivência. E isso só é possível enquanto a população não entender como a economia realmente funciona. Por isso, políticos intelectuais do Estado se empenham em manter a população longe da compreensão econômica. Por mais que se fale sobre crises, desigualdades ou o desemprego, a resposta nunca estará em mais intervenção do Estado. A solução está na liberdade econômica, onde as pessoas possam tomar suas próprias decisões, onde as escolhas do mercado sejam as guias para o crescimento, não as promessas vazias dos políticos. A liberdade econômica não é um capricho ideológico, mas uma necessidade para qualquer sociedade que queira prosperar de maneira justa e sustentável. O mercado, sem as distorções do Estado, pode gerar riqueza e melhorar as condições de vida de todos, mas isso só acontece quando as pessoas entendem as dinâmicas econômicas e podem, assim, exigir melhores políticas públicas. Se o Brasil, ou qualquer outro país, deseja alcançar um futuro melhor, é imprescindível que as pessoas compreendam que o governo, longe de ser a solução, muitas vezes é parte do problema. O governo deve ser limitado, não uma entidade que cresce sem controle, gerando mais burocracia, impostos e intervenções que prejudicam a liberdade de todos. Como cidadãos, nossa tarefa é entender o jogo e, mais importante ainda, não deixar que ele seja manipulado por aqueles que só buscam poder e controle. Portanto, a próxima vez que ouvir algum político falando sobre as soluções econômicas, pergunte-se em quem realmente se beneficia com isso? Será que está sendo feito algo em seu nome? Ou é apenas mais uma tentativa de manter o status quo? Compreender os princípios da economia, como Rotard defende, é fundamental para garantir que você não seja mais um peão nesse jogo, mas alguém com a capacidade de influenciar verdadeiramente o rumo da história econômica. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.